Glória a Deus. Agora, de forma definitiva, nós estamos juntos aqui. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é bom estarmos na presença do Senhor, né? Vamos ficar em pé e fazer uma oração, agradecendo a Deus esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela alegria que temos de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela felicidade que temos de poder essa manhã, ó Deus, pensar no Teu reino, na Tua palavra. Quanto estamos, ó Deus, aprendendo com todas estas aulas e esta revista maravilhosa que Tu nos concedestes. Abençoa-nos, pois, dá-nos uma escola dominical maravilhosa e, Senhor, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos e desde já gratos louvamos o Teu nome. Amém e amém. Podeis assentar. Amém? Então, vamos juntos agora abrir nossa revista da Escola Bíblica Dominical, bem direitinho, e a lição de hoje é a lição de número 9, se não me falha, é 9 ou 10? Às vezes eu confundo. Lição de número 9, tá bom? Então, vamos à lição número 9 e vamos juntos crescer na presença do Senhor. Joelzinho. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Deus nos dá o privilégio de estar em sua casa para que nós possamos aprender mais um pouco acerca da sua palavra. Quero convidar você a abrir a sua lição aí na página de número 74. Página de número 74. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Essa lição que fala um pouco sobre a defesa de Jó. E aí o nosso textuário, ele vai estar em Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, que é um texto bastante conhecido, né? E o texto diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento para nós iniciarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa para aprender um pouco mais acerca da Tua palavra, acerca, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança e agora os nossos corações, Pai, que eles possam ser abertos para receber a Tua palavra. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, na página de número 75, o escritor da revista, ele vai dar uma noção para a gente do que a gente vai tratar nessa lição de hoje, né? A lição ela tem como tema justamente a defesa de Jó. E nessa lição a gente vai relembrar um pouquinho algumas acusações que Jó sofreu. E em seguida a gente vai ver um pouquinho também como ele se defendeu, quais foram os meios que Jó utilizou em sua defesa. E no final da lição, o escritor da revista, né, o nosso querido pastor Heber, ele traz 4 aspectos muito importantes para momentos em que nós estamos sofrendo algum tipo de acusação, não é mesmo, pastor Heber? Para quando a gente sofre todo tipo de calúnia, difamação, enfim. A lição ela vai tratar justamente sobre isso. Então, quando a gente volta um pouquinho nas lições anteriores, a gente vai perceber aí nesse primeiro parágrafo que Jó ele foi acusado por Elifaz de toda sorte de crimes, certo?
E aí ele foi acusado de extorsão, ele foi acusado de reter a água e pão dos necessitados, ele foi acusado de oprimir viúvas e órfãos, e tudo isso aí vai estar lá em Jó, no capítulo de número 22. Então, vamos comigo lá em Jó, capítulo de número 22, só para a gente relembrar um pouquinho essas acusações que Jó sofreu. Jó, capítulo de número 22, nós já estudamos isso, mas é sempre muito importante nós relembrarmos tudo aquilo que nós estudamos. Em Jó, no capítulo de número 22, iniciando aí no versículo de número 5, Jó 22, versículo 5. Ele olha para Jó e diz o seguinte: porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades, ou seja, as tuas iniquidades elas não têm fim, Jó. E aí ele começa a elencar alguns dos pecados que ele acreditava que Jó tinha cometido. Aí no versículo 6 ele vai dizer: porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojastes das vestes. E aí no versículo 7 ele continua: não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. E aí no versículo 9, a gente vai pular o 8, ele olha e diz: as viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Ou seja, ele olha para Jó e diz: olha, você fez isso, você fez aquilo, e você ainda fez mais um pouco daquilo. Ele olha para Jó e ele começa a elencar uma série de pecados que possivelmente Jó tinha cometido. E é interessante que o autor da revista, nessa lição, ele fala um pouco sobre a acusação, depois ele vai trazer aspectos relacionados às defesas que Jó utilizou. Mas o escritor da revista, ele começa dizendo para a gente o seguinte: olha só, Jó ele sofreu uma série de calúnias. E aí, o escritor da revista, utilizando-se do Código Penal brasileiro, ele vem aqui no segundo parágrafo da sua revista, aí na página de número 75, e ele diz o seguinte: o que é crime de calúnia? E aí ele escreve: atribuir falsamente crime. É dizer de forma mentirosa que alguém cometeu algum crime. E aí quando eu lia e estudava essa lição, algo surgiu em meu coração e eu quero dividir com você nesse momento. A gente precisa compreender de maneira muito clara e simples que o autor da revista, ele usa o termo calúnia aqui, justamente porque as coisas que a Jó foram atribuídas nos costumes morais daquela época e posteriormente com o advento da lei do Senhor, eram consideradas condutas criminosas. Eram consideradas condutas criminosas. Não à toa o escritor usa o termo calúnia. Porque se aqui não fossem condutas de caráter criminoso, o escritor da revista teria utilizado o termo difamação. Mas como aqui a gente está tratando de condutas que, aos olhos daquela sociedade, eram condutas criminosas, fala-se então em calúnia. Mas só para a gente fazer essa diferenciação, então qual que seria a diferença entre calúnia e difamação? Simples, só para a gente vencer essa dúvida aqui e seguir na nossa lição. A calúnia já foi dita, é quando eu atribuo a alguém uma conduta que dentro do Código Penal é uma conduta criminosa. Ou seja, a calúnia ela pode ser representada por uma frase: João matou Maria. Ou seja, matar alguém é crime. Crime de quê? De homicídio. Então, João matou Maria, eu estou o quê? Caluniando João. Agora, quando eu digo, nossa, João teve um caso com Maria, aí eu estou fazendo o quê? Eu estou difamando. Eu estou trazendo para João, imputando a João um fato ofensivo à sua reputação. Então, quando o escritor da revista usa o termo calúnia, ele usa justamente porque a calúnia
esses aqui pecados que foram elencados pelo escritor, eles são justamente pecados que naquela época eram considerados condutas criminosas. Condutas criminosas. Então olha só, Jó ele sofre calúnias por seus amigos. A ele são imputadas condutas contra Deus e condutas perante toda uma sociedade. E aí ele sofre tudo isso. Só que, meu irmão, vamos lembrar um pouquinho aqui o que Elifaz falou, porque hoje a gente não tem muito tempo para a gente retornar em cada uma dessas acusações que Jó sofreu. Mas se você for na sua revista, na página 75, no canto superior, aí direito, onde vai estar aí o ponto 2.1, caluniado por Elifaz, o escritor ele diz o seguinte: Elifaz acusa Jó de diversos pecados. E aí ele diz aqui, usura, que sem causa ele tomou penhor os bens do seu irmão. E isso, aqui o escritor ainda faz questão de dizer para a gente, olha, isso foi proibido na lei de Moisés. Então, muito embora a lei de Moisés ainda não tivesse chegado nesse momento, possivelmente isso era uma conduta criminosa naquela época. Ainda que a gente não tivesse a lei de Moisés, mas pelos costumes daquele povo, pelo senso moral daquele povo, possivelmente a usura já era uma conduta criminosa. E aí ele segue e diz, não praticou a beneficência dando água ao cansado e pão ao faminto, tomou as terras dos fracos e deu aos fortes, espoliou as viúvas e os órfãos, tudo proibido pela lei de Deus. Então, para Elifaz, Jó era um homem que tinha uma conduta equivocada, uma conduta duvidosa, um homem que tinha uma vida de ânimo dobre. Um homem que vivia um momento na sua vida de duplo jogo. Ou seja, meu irmão, aqui nós temos acusações fortes e graves de alguém que se dizia amigo de Jó. Que se dizia amigo de Jó. E aí Jó ele vem e ele começa a se defender. E aí, depois de ouvir todas essas coisas, depois de escutar um monte de acusação, vamos ser francos, será que se fosse eu ou você no lugar de Jó, será que a gente teria o controle, pastor Heber, para dar respostas com tanta classe como Jó deu? Porque eu acredito que sim, ele deve ter ficado chateado, ele deve ter ficado com raiva, mas em situações como essa, muitas vezes, a nossa vontade é fazer o quê? Voar no pescoço da pessoa que está acusando a gente. Eu não é, irmão, a gente é humano, a gente é falho, a gente é imperfeito, e quando as pessoas começam a falar coisas, e a gente sabe que aquilo que as pessoas estão falando não são verdadeiras, a nossa vontade é se defender de todas as formas. Isso é fato, isso é um fato muito grande. E Jó, ele sofreu palavras de afronta, palavras de acusação. E foi uma coisa tão grande aqui, meu irmão, foi uma coisa que afetou tanto a honra objetiva de Jó, ou seja, a honra do que as outras pessoas pensam, que se Jó não tivesse vindo aqui e falado o que ele falou, talvez a nossa visão, e o escritor da revista até fala isso, seria justamente pensar, Jó realmente não prestava. E o escritor da revista fala isso, só que Jó, ele vem com palavras confortadoras, ele vem com palavras totalmente diferentes e começa a demonstrar, aí, peraí, não é assim não. Porque se a gente analisar Jó, ele faz a todo momento uma introspecção, ele olha para dentro de si para tentar encontrar esses pecados que a ele eram imputados o tempo inteiro. E você acha, meu irmão, que depois de tantos confrontos, se Jó realmente tivesse algum pecado, ele não teria pedido perdão a Deus? Ele teria, meu irmão.
Jó, ele era considerado pelo próprio Deus um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Você acha mesmo? Será que a gente não pode observar que se Jó tivesse algum pecado, alguma culpa sobre si, ele não olharia para o Senhor e falava: Senhor, eu realmente pequei, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de ti, me tira dessa situação. E em determinadas situações, Jó até fica meio duvidoso. Poxa, será que realmente não tem alguma coisa acontecendo? Mas Jó, ele vem com palavras totalmente diferentes para que a admiração que nós ainda temos por Jó e temos até hoje, ela seja mantida. Jó, ele traz respostas de maneira muito tranquila e de maneira franca ele abre o coração. Vá comigo, por gentileza, no capítulo de número 23 de Jó. No capítulo 23, do versículo 1 ao 7, Jó ele responde com muita tranquilidade a Elifaz. E ele traz uma demonstração de que ele confiava na misericórdia de Deus. Olha só. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ou seja, essa praga que eu estou vivendo está tão grande que eu não estou conseguindo nem mais gemer, está muito maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me faria chegar ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, entenderia que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ou seja, se eu trouxesse aqui palavras de eloquência com Deus, eu tenho certeza que ele não teria que contender comigo. Pelo contrário, ele cuidaria de mim, ele sararia as minhas feridas, ele me ajudaria nesse momento. Ali, versículo 7, o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eu me livraria para sempre do meu juiz. Ou seja, Jó, ele olha e diz: olha, eu poderia chegar diante desse tribunal e falar inúmeras coisas, mas eu tenho certeza que a misericórdia dele ainda seria eficaz para me alcançar. Ele faz. Seria capaz de me alcançar. E aí tem muita gente que olha, como o escritor da revista disse aqui, e diz: mas no capítulo 23, Jó responde o seu amigo de maneira raivosa. Jó demonstra aqui que ele estava revoltado com Deus. Jó traz uma demonstração de que ele, no seu longo discurso, está bravo. Mas, meu irmão, pense comigo. Você está em um momento da maior aflição da sua vida. Todos nós aqui já passamos por lutas, dificuldades. Todos nós. E em momentos como esse, nós somos homens sujeitos a querer perguntar para Deus: Senhor, por que isso aqui está acontecendo? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso aqui acontecesse? Ou seja, Jó, ele era um homem aflito, que tinha perdido os seus filhos, que tinha perdido os seus bens, que tinha perdido a sua saúde. Então Jó, ele estava completamente aflito. Jó, ele procurava respostas sim, meu irmão. Como muitas vezes eu e você procuramos respostas da parte de Deus. Mas Jó, ele não fala com Deus de maneira desrespeitosa, não. Jó, ele olha para o seu amigo e ele diz: olha, se eu pudesse me apresentar diante do tribunal de Deus, se eu pudesse me apresentar e falar um pouco do que eu estou vivendo, eu tenho certeza que ele teria misericórdia de mim. Ou seja, Jó, ele está aflito. Jó, ele está jogado num mar de sofrimento. Esse é o termo que o escritor da revista usa. E ele não acha causa para a situação que ele estava vivendo. Ele não acha causa. E aí ele vem e ele diz: olha, eu preciso
desse tribunal divino. Eu preciso de um julgamento verdadeiro, porque vocês aqui, meus amigos, estão vindo à minha presença, estão me julgando sem nem me conhecer, então eu preciso de um julgamento justo. Eu preciso que alguém que é detentor de todo conhecimento, de toda ciência, de toda sabedoria, me julgue de maneira justa. Porque o julgamento de vocês está um pouco equivocado. Então Jó ele procura a todo momento entender o motivo. Jó, em suas respostas, ele traz essa demonstração. E eu achei interessante na página 76, no primeiro parágrafo do canto superior direito, o escritor da revista ele olha e ele diz: Jó discorda das acusações que ele faz. E não apenas discorda, mas também não aceita nenhuma delas. Não aceita. Ele não aceita, porque ele tinha percebido, não, isso aqui, que pecado que eu tenho? Qual é o pecado que eu tenho? Então Jó, ele refuta, ele não aceita. Não aceita. Ele não aceita. E, meu irmão, a maior demonstração de que Jó confiava plenamente em Deus e que Deus tinha a capacidade de retirar ele daquela situação, está no capítulo 19 de Jó. Volta comigo, por gentileza, no capítulo 19. No capítulo 19 de Jó, no versículo de número 25, mais uma vez eu quero ler com você, ele olha e ele diz, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Olha, eu sei que quem tem a capacidade de me redimir está vivo. E ele vai se levantar e ele vai mudar a minha sorte. Ele vai tocar nas minhas feridas, ele vai me sarar. E, meu irmão, essa tem que ser a nossa postura diante de enfrentamentos de calúnia, difamação, de injúria. É olhar com amor para aquela pessoa, por mais difícil que seja, olhar e dizer, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, ele vai se levantar ao meu favor. Você está vendo aqui, ó, essas chagas que estão no meu corpo, elas vão sumir porque eu creio num Deus que cura. Você está vendo toda essa situação de luta na minha casa, ela vai passar porque eu creio em um Deus que é capaz de mudar o quadro da minha situação. Olha aqui, você está vendo a situação que o meu país está, muito embora todos olhem e digam, não, acabou, acabou não, o Brasil tem solução, e a solução do nosso país é Jesus, meu irmão. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, e Ele vai se levantar ao nosso favor, Ele vai bradar ao nosso favor, Ele vai mudar a nossa sorte. Aleluia! Ele vai mudar a nossa sorte. E, meu irmão, não pense que... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Situações de calúnia, elas se limitaram a Jó, não. Pelo contrário, o escritor da revista, mais para frente, ele vai trazer um rol de muitas pessoas dentro da palavra de Deus que sofreram com a calúnia, com a difamação, com a injúria, com a afronta, que sofreram com isso. E sabe, no ponto 3 aí, na página 76, é justamente o momento em que o escritor ele traz o tópico personagens bíblicos acusados falsamente. E aí ele reitera, a calúnia ocorre quando uma pessoa faz uma afirmação sobre a outra que não é verdade. E aí eu já disse para você, é imputar a alguém uma conduta que seja criminosa. Lembre-se sempre disso, João matou Maria. Eu estou imputando a João um crime de homicídio, ou seja, é imputar sobre alguém uma conduta criminosa. E eu sei que é uma mentira, eu sei que é uma inverdade. E aí o escritor até olha e diz, é uma fofoca que se torna uma grande mentira e pode trazer más consequências para a vítima. E a gente sabe disso, meu irmão, não são uma ou duas situações que a gente vê no jornal, pessoas que são presas injustamente porque alguém imputa a ela uma situação criminosa.
Ou seja, quando eu uso do artifício da calúnia, da difamação, na calúnia eu posso trazer uma hipótese até da pessoa ser presa injustamente. Na difamação eu posso acabar com o casamento, eu posso acabar com o respeito que as pessoas têm por aquela pessoa. Em situações de injúria eu posso afetar até a autoestima daquela pessoa que está sendo injuriada. Então, essas condutas, elas trazem situações gravosas na vida de quem está sofrendo desse tipo de coisa. E aí o escritor da revista, ele traz inúmeros textos que demonstram que Deus odeia a calúnia. Deus odeia quem usa deste artifício para falsear a verdade sobre o seu irmão. Deus, ele odeia isso. E eu marquei alguns textos aqui para a gente ler, porque o escritor, ele traz uma demonstração aqui de 27 textos bíblicos para a gente. Você vai observar aí que na página 76, vai iniciar com Levítico 19:16, e aí os textos bíblicos demonstrando que Deus odeia a calúnia, ele acaba justamente na página 78, com 1 Pedro 3:16. Ou seja, na sua casa, você vai poder pegar essas páginas e ler texto por texto e entender que Deus, ele odeia a calúnia. Eu não vou ficar aqui lendo os 27 textos, porque senão a gente vai ser muito repetitivo. Mas eu marquei alguns aqui que eu acho interessante da gente ler. Quando você pega aí na página 77, você vai ter o texto de Provérbios 10:18. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. O quinto texto bíblico aí da página 77. Provérbios 10:18. Você vai ter a palavra do Senhor dizendo: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Você quer ver outro texto interessante? Pula aí Provérbios 18:8, a gente vai chegar em Provérbios 26:20. Sem lenha, a fogueira se apaga. Mas olha que interessante, sem o caluniador, morre o quê? A contenda. Olha como a palavra de Deus, ela traz uma aplicação de sabedoria para cada um de nós. Meu irmão, o Senhor, ele não se agrada da língua mentirosa. Hoje eu e você estamos aqui e temos a capacidade de compreender que as contendas, muitas vezes, que envolvem as nossas vidas, elas podem acabar simplesmente se a gente começar a calar. Porque o escritor de Provérbios, ele está dizendo o seguinte, olha, a contenda, ela é, aqui, de maneira figurativa, o quê? Como o fogo, né? O caluniador é quem fica colocando a lenha. Ou seja, sem a lenha, o fogo ele vai fazer o quê? Apagar. Então Deus, ele faz essa comparação para a gente entender, olha, não seja o portador de uma língua mentirosa. Teu irmão está passando por dificuldade? Abraça teu irmão. Traz uma palavra de conforto para ele. Confrontou o teu irmão e ele disse, olha, não tem nada. Então, dá credibilidade para o teu irmão, acredita no que ele está falando. Porque é tão ruim, meu irmão, quando a gente está passando por uma dificuldade e as pessoas se levantam para tentar dizer, você está passando por isso por causa de X, Y e Z. E ninguém aqui está falando em fazer vista grossa para o pecado. Não, não é isso. Mas existem situações em que as pessoas querem encontrar um motivo para as lutas de fulano, de ciclano, mas nem sempre a gente vai conseguir encontrar motivo para as situações que a gente enfrenta. Justamente. Ninguém conhece melhor a luta que está vivendo do que a própria pessoa que está passando aquela luta. Então, meu irmão, que nós possamos ser portadores de boas novas.
que a nossa língua tem a capacidade de abençoar o nosso irmão quando ele estiver passando por um momento de dificuldade. Quer ver mais uma coisa aqui? Na coluna direita da página 77, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto texto aí, 1 Coríntios 5:11. 1 Coríntios 5:11. Mas agora, estou-lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja, vamos lá, imoral, avarento, idólatra, qual que é o próximo? Caluniador. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. E sabe por que a palavra de Deus traz essa recomendação? Porque o meu coração e o seu coração é mau. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente senta em uma roda em que as pessoas estão descendo a lenha em um terceiro, a gente fica assim tentado a falar mal daquela pessoa. Meu irmão, não vem dizer que não é porque é verdade. Se a gente não vigiar, a gente senta numa roda que as pessoas estão caluniando, difamando, e a gente não preservar ali a nossa língua, a gente fica tentado a falar, meu irmão. A gente gosta de falar. A gente gosta mais de falar do que de ouvir. Isso é um fato comprovado. Então, a Bíblia olha e diz, não se associa com esse tipo de pessoa. Quer uma dica, meu irmão? Você quer fazer uma pessoa parar de falar da outra rapidinho? Chegou para falar mal de alguém para você, para caluniar, simplesmente vira para essa pessoa e fala, vamos orar por ele. Amém? E sai fora. Sai fora. Tem que sair fora. Porque o nosso coração ele é mau. E a gente fica tentado, quando a gente está envolto por pessoas que têm essa habilidade monstruosa de falar mal, de fazer fofoca, a gente fica tentado. E eu vou mais além, meu irmão. Um dia a gente estava aqui em um encontro jovem, e o pastor Elias estava respondendo algumas perguntas, e nós chegamos a uma conclusão, né, pastor Elias? Existe o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo. Você já viu aquela pessoa que é doida por uma fofoca? É o fofoqueiro passivo. Está pensando, não, eu não vou passar para frente, não. Eu só quero ouvir. Está errado do mesmo jeito. Então, hoje, existem esse tipo de pessoas. Então, meu irmão, Paulo ele é claro que ele diz, nem senta para comer com esse tipo de pessoa. E aí no texto, no próximo aí, de 1 Coríntios 6:10, ele vai mais além, ele diz, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores herdarão o quê? O reino de Deus. Meu irmão, essa manhã Deus disse para mim e para você que se nós temos sido caluniadores, difamadores, injuriadores, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Esse texto que o escritor colocou aqui, ele não foi colocado aqui à toa, não. Ele quis justamente trazer a demonstração no texto anterior de que nós não podemos nos associar com caluniadores e, por fim, os caluniadores não herdarão o reino dos céus. Às vezes a gente tem essa falsa percepção de que, pecados sexuais, mas, irmão, às vezes a gente esquece da glutonaria, da calúnia, da mentira,
Então a gente precisa olhar com muito cuidado para esses textos, e eu convido você a, quando chegar na tua casa, pegar e ler texto por texto. O escritor da revista ele teve o cuidado de colocar 27 textos para te convencer que 1. Deus odeia a calúnia. 2. Que ele não quer que você se associe com pessoas que ajam assim. E 3. Está caluniando? Vai para o inferno. De maneira muito simples e objetiva, esse é o objetivo do escritor da revista ao trazer textos como esse. Mas tá, e se na verdade eu não estou sendo caluniador? Se na verdade eu estou sendo aquele que está sofrendo a calúnia? Porque existem inúmeras situações na palavra de Deus. Eita, molhei meu papel. De pessoas que passaram por esse tipo de situação. E o escritor da revista ele traz alguns personagens bíblicos que passaram por esse tipo de situação. E ele faz o seguinte comentário. No último parágrafo da página 78, ele diz o seguinte: você pode ficar surpreso ao descobrir a frequência com que as falsas acusações foram feitas contra pessoas inocentes nas Escrituras. E aí ele olha e diz, vamos lembrar alguns exemplos de vítimas que foram vítimas de palavras injustas e prejudiciais? E aí ele vem, vamos lá. O primeiro exemplo, José. O primeiro exemplo de pessoa na Bíblia aqui que ele traz, que sofreu uma calúnia, foi José. José ele foi acusado injustamente de cometer um crime de estupro. Ele é acusado injustamente. Em decorrência disso, ele é o quê? Preso. Ele fica preso por ter sido acusado injustamente. Só que o escritor ele não para por aqui, ele também traz o segundo exemplo, ele fala de Moisés. E ele diz o seguinte, que Moisés, você sabia que Moisés ele foi acusado pelo povo de genocídio? Genocídio? É. Moisés ele é acusado pelo povo de Israel de ter tirado o povo lá do Egito para que todos fossem mortos onde? No deserto. Moisés foi acusado de genocídio. Você quer outro exemplo? Davi. Davi ele foi acusado de promover a insurreição contra o monarca. Esse tipo de crime não existe aqui no Brasil, porque o Brasil vive em um regime totalmente diferente. Então a gente não tem um monarca, mas em países que tem um monarca, você tem o crime de insurreição contra o monarca. E Davi ele foi acusado injustamente de ter se insurgido contra Saul. Ele foi acusado disso. Só que a gente sabe que não foi bem assim. Davi ele teve chances de matar Saul, sim ou não? Sim, e não matou. Davi ele esperou o momento certo de tomar posse do trono. Ele espera a morte do rei, ele espera o tempo correto e aí ele é levado ao reinado de Israel. Ele passa ainda 7 anos ali cuidando de uma parte pequena, e aí depois mais 33 anos cuidando de todo Israel, totalizando 40 anos de reinado. Então Davi ele foi acusado de insurreição contra a monarquia. Você quer ver outra pessoa também que foi acusada injustamente? Neemias. A acusação foi, ele está construindo um muro para que possa vir se tornar o novo rei. Neemias foi acusado de alta promoção. Alta promoção. Então, meu irmão, nós temos inúmeros exemplos de pessoas. José, acusado de estupro, Moisés de genocídio, Davi de insurreição contra o monarca, Neemias de autopromoção. E os exemplos não param por aí. O escritor ele continua trazendo. Pedro e João foram acusados de pregar um falso Cristo,
Página 79, ou seja, naquela época, heresia. E ainda são acusados porque curaram alguém. Hoje eles seriam acusados talvez de um crime de curandeirismo, por exemplo. São acusados de rebelião. E a gente também não pode esquecer de falar de Jesus, que em sua acusação para morrer, foi acusado de blasfêmia porque disse que era quem? Filho de Deus. Ou seja, dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar inúmeros personagens que passaram por situações de falsas acusações, de calúnias. E aí depois de tudo isso, depois que o escritor da revista olha para a gente e traz uma recordação do que Jó sofreu. Depois ele olha para a gente e traz as respostas de Jó. Depois ele olha para a gente e traz textos bíblicos para demonstrar como Deus odeia a calúnia. Depois de trazer pessoas dentro da palavra de Deus que foram caluniadas de maneira maliciosa e injusta. Aí o escritor da revista, ele olha e fala o seguinte, na página 79, no penúltimo parágrafo. Ele diz assim: acusações falsas causam terríveis danos. Incontáveis inocentes já foram punidos, mortos por falsas acusações. Famílias têm sido destruídas por essas maliciosas mentiras. Falsas acusações têm incitado guerras sangrentas entre grandes nações. E eu achei interessante porque aí, para finalizar essa parte aqui das situações concretas, ele traz o exemplo de Jezabel. O escritor da revista ele traz um exemplo aqui que para a gente vai demonstrar completamente como a calúnia é algo nocivo na vida da pessoa. E eu vou até pedir licença para o escritor da revista, ele está aqui conosco, para a gente ler exatamente o que ele escreveu, começando do último parágrafo da página 79. Eu achei muito interessante essa comparação que ele faz aqui. Ele diz o seguinte: há uma ilustração dessa diferença em uma história sobre a família real de Israel. Jezabel, mulher do rei Acabe, orquestrou a aquisição de uma vinha que o rei desejava por meio de uma falsa acusação contra o dono da vinha. Acusou o homem de blasfemar contra Deus e contra o rei, e achou sujeitos dispostos a executar o acusado. Nabote, um homem inocente, morreu. Mas quando Acabe foi tomar posse da vinha, Deus mandou o profeta Elias para pronunciar a sentença divina contra a sua família. Deus julgou e rejeitou por completo a família de Acabe. Ou seja, essa ilustração que ele traz aqui eu achei muito interessante porque ela traz exatamente todo o ciclo da calúnia. Primeiro, a pessoa vai e arquiteta um projeto para caluniar fulano. Aí ela vem, traz essa calúnia, essa pessoa sofre as consequências da calúnia, nesse caso aqui, a pessoa morreu por causa de uma língua mentirosa. Só que não para por aí, pastor Heber. O ciclo ele acaba exatamente quando Deus ele pesa a mão sobre quem? O caluniador. Às vezes a gente pensa que uma palavrinha aqui e outra ali tá de boa. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor é clara. Deus não deixa a gente zombar dele, nem ser escarnecido. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, eu quis ler exatamente o que o escritor ele escreveu aqui, porque essa situação ela mostra exatamente o ciclo maldito da calúnia.
Porque é um ciclo maldito. Eu abro a minha boca, falo mal de alguém, automaticamente aquela pessoa ela vai passar por uma situação totalmente desfavorável. Pode ser uma situação não de morte? Pode. Mas essa pessoa ela pode ser presa injustamente. Essa pessoa ela pode ter a sua reputação manchada diante de seus pares. Então, assim, olha que situação chata. E o escritor, ele olha e diz, qualquer um pode ser vítima de falsa acusação. Qualquer um pode ser vítima desse tipo de situação. Aí, depois de tudo isso, depois de maneira muito inteligente, o escritor ir tratando ponto a ponto, aí ele vem e trata justamente sobre a aplicação pessoal dessa lição para a minha própria vida. E aí ele vem e ele diz, olha, então, como eu posso agir diante das calúnias? E ele diz, é bem provável que muitos de vocês que estão aqui essa manhã, ou que estão lendo essa revista, já tenham sido alvos de mentiras acusadoras de alguém. O escritor, ele diz isso. E ele diz, eu acho interessante, ele diz, isso pode ser uma cruz pesada para carregar. Isso pode ser uma cruz pesada para carregar. Só que aí ele pega a situação de Jó e ele analisando Jó, ele chega a, salvo engano, 4 conclusões de como nós podemos lidar com situações de calúnia. E a primeira coisa que o escritor ele traz para a gente, ele diz aqui, considere o caráter do crítico, ou seja, o caráter de quem está te caluniando. Olha para a pessoa que está falando sobre você. Essa pessoa, ela é uma pessoa que faz isso com todo mundo? Ela é uma pessoa que ela tem uma linguinha afiada contra todo mundo? Então, possivelmente, você está sendo mais um alvo do veneno daquela pessoa. Então, analisa. Considere o caráter do crítico. Antes, e ele até fala aqui, antes de pular na arena, tentando se degladiar com essa pessoa para defender a tua reputação, analisa com muito cuidado. Porque normalmente essas pessoas que elas têm essa capacidade muito fácil de caluniar, elas não gozam de grande credibilidade diante das pessoas do nosso convívio. Ou você nunca viu uma pessoa que vem falar mal de fulano, vem caluniar ciclano, e aí uma pessoa lhe fala, deixa isso para lá, essa pessoa... Ou seja, considere o caráter do crítico. Porque possivelmente essa pessoa, ela não goza de uma boa reputação diante das outras pessoas. E aí é melhor você, deixar para lá. Sair fora. Justamente, normalmente é uma pessoa suja falando do mal lavado. Então assim, sai fora. Aceite isso aí calmamente, é o que ele diz. Observe esse caráter, essa pessoa, ela não tem uma reputação assim tão ilibada, né? E deixa para lá. Mas aí ele traz um segundo aspecto, e no segundo aspecto o escritor da revista ele olha e diz, responda com fatos verdadeiros e com a informação exata. Eu estava conversando esse final de semana com o avô da minha esposa, e eu gosto de conversar muito com ele porque ele tem muita história para contar. Ele é um mineiro que veio para Brasília, enfim. E ele estava falando uma coisa e é verdade. Ele falou, sabe por que hoje, com aquele jeitão dele, ele falando, as pessoas elas se matam? Porque elas não têm a capacidade de sentar e conversar. Para tentar tirar uma história a limpo. E não é verdade. Hoje uma pessoa, ela não chega na outra e fala, vem cá, fulano de tal me disse que você falou isso de mim. É verdade, você realmente falou isso? Aconteceu isso? Como é que foi? Como é que funcionou? Antigamente, as pessoas tinham essa capacidade de chegar nas outras, de conversar e de resolver a situação na base da conversa. Hoje não.
Hoje, falou de fulano, meu amigo, ele carrega a arma e ele enche a tua cara de tiro. É ou não é? As pessoas hoje se matam por isso. As pessoas hoje se matam por isso. E a gente que trabalha nessa esfera do direito, a gente vê muito isso. Eu sou advogado, eu vejo isso quase todo dia. O pastor Gedeon Júnior, ele é servidor em uma vara que vê todo dia isso. O Elton está aqui, ele está dentro do tribunal. Isso é uma coisa que ocorre ou não ocorre, Elton, cotidianamente. Às vezes, em vara de família, as pessoas elas não conseguem resolver um conflito e buscam o quê? O judiciário, porque elas não conseguem conversar. Então, passou por uma situação como essa? Chama a pessoa para conversar, responde as coisas que ela está falando contra você com fatos verdadeiros. Olha, não é bem assim. Não é bem assim. O que aconteceu foi X, Y e Z. A pessoa pode não aceitar o que você está falando? Pode. E o escritor até diz, a pessoa que você precisa conversar, às vezes pode ser o seu chefe, pode ser um vizinho, um pastor, um amigo, não importa quem seja o indivíduo. Chama para conversar e fala com ele. Responda com fatos verdadeiros. Foi justamente isso que Jó fez. Jó, ele respondeu ali os seus amigos justamente com fatos verdadeiros. Jó estava respondendo seus amigos com situações que eram verossímeis, situações que eram verídicas. Ele tratou toda a calúnia com a verdade. É justamente vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Em terceiro lugar, o escritor ele diz o seguinte, olha, use exemplos que representem realidade e equilíbrio, confiando a sua defesa no Senhor. Apoie-se no Senhor. Apoie-se no Senhor. Entendeu? Jó, ele fez justamente isso. Jó, ele falou a verdade, mas ainda assim ele falou a verdade confiando plenamente em Deus. Não à toa ele, em determinado momento, olha e diz o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que ele vai se levantar ao meu favor. Ou seja, Jó, ele falou a verdade, mas ele se apoiou em Deus. Se apoiou em Deus. Então, meu irmão, observe com muito cuidado essas situações e apoie-se no Senhor. E por fim, que para mim foi muito interessante, recuse-se a deixar que as acusações te desanimem ou te perturbem. Meu irmão, está passando por uma situação como essa? Sabe que é mentira? Já avaliou o caráter do crítico? Já chamou para fazer uma cariação, para trocar uma ideia? Nada deu certo? Tudo bem. Não desanime. Não se perturbe, porque Deus conhece a tua integridade. Deus conhece o teu coração. Então, siga em frente. Confie em Deus. Confie no Senhor. Confie nele. Porque ele conhece o teu coração. Deus conhecia Jó. Não à toa olha e diz que ele era o quê? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que ainda se desviava do mal. Jó era conhecido por quem, de fato, tinha que conhecê-lo. Meu irmão, não se importe com a opinião das pessoas que muitas vezes falam mal de você. A única opinião que importa é a opinião de Deus. É o que Deus pensa ao nosso respeito. Então, a gente termina aqui essa lição, né? Eu acredito que Deus ele falou com você, foi uma lição que, quando eu estava me preparando, Deus ele falou bastante comigo, e que ele possa ter falado com você também. Vamos fazer uma oração para a gente terminar?
Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Cremos sinceramente que a tua palavra é a verdade. E por isso, Senhor, nós estudamos essa palavra com tanto desejo, com tanto afinco, com tanta dedicação. Senhor, é tão difícil quando nós passamos por situações em que as pessoas inventam mentiras ao nosso respeito. É tão difícil quando a inverdade ela paira sobre as nossas cabeças e as pessoas mudam o comportamento conosco por causa disso. Mas, Pai, essa manhã nós entendemos que quem nos justifica é o Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor venha alterar a situação. Toca, Pai, naquele que hoje é um caluniador profissional. Toca nos lábios deste, toca na língua. Muda, Pai, a mente, muda o coração. Traze-o de volta a Ti, porque nós aprendemos essa manhã que essa pessoa está indo para o inferno. Se eu for um caluniador, tem misericórdia da minha vida, me transforma, toca na minha língua. Senhor, me ajuda a ser diferente. Agora, Pai, se eu e o meu irmão estivermos passando por uma situação como essa, nos dá força, Pai. Nos ajuda a compreender o que Tu tens para nós e nos ajuda todos os dias a viver uma vida diante de Ti com interesse de vida, Pai. E que, ao final de todas as coisas, nós possamos olhar como Jó e dizer, olha, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar ao meu favor. Que nós possamos ter a capacidade de confiar em Ti plenamente e Te buscar todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Vamos orar pelo Joel. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Filho. Continua abençoando, dando a Tua graça, dando sabedoria, Senhor, e usando-o para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém.